Na paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos, a todos os amigos que estarão vendo esse vídeo, aqueles que irão vir agora, aqueles que talvez mais tarde vai ver. Mas eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração. E já há alguns dias eu tenho chegado aqui de manhã na loja, quando eu vou abrir, quando eu vou varrer a calçada aqui fora, e eu vi algo que me chamou muita atenção. Uma plantinha que passou por algum processo difícil, mas ela tinha um foco, que era crescer. Ela tinha um foco que era se livrar daquilo que colocaram em cima dela, se livrar daquilo que tentou parar o seu crescimento. Olha só, essa plantinha, quanto que essa plantinha não lutou para chegar até aqui. Ó, isso é uma calçada. Talvez ela era só uma sementinha e ela foi colocada ali naquele lugar. Aí veio o pedreiro e começou a trabalhar naquela calçada. Ele socou aquela terra, ele jogou algo por cima, quer seja terra, quer seja até entulho, e ele socou para que pudesse ser jogado concreto em cima e para fazer uma calçada ali. Mas a semente estava lá. A semente estava naquele lugar. Muitas vezes nós levamos a palavra de Deus como uma semente e nós imaginamos que não tem efeito. Nós nos esquecemos do que o apóstolo Paulo nos ensina. Quando Paulo diz assim, ó: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. E aquela plantinha ali, ela me ensinou uma grande lição, que eu quero ler com você uma passagem da Bíblia sobre Davi, aonde está no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, o versículo 28 até o 30, onde diz assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isto? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Então, Davi nos ensina algo extremamente importante para as nossas vidas. Davi nos ensina que não é discutindo, que não é batendo de frente. O segredo é desviar-se. Como aquela plantinha, ela estava de uma forma ali tapada, ela estava de uma forma ali, tentaram impedir o seu crescimento, tentaram impedir que ela tivesse vida, mas ela foi se desviando. Ela foi se desviando para a direita, ela foi se desviando para a esquerda, e quando é fé, ela saiu. Ela saiu para fora do concreto. Ela saiu para fora de tudo aquilo que jogaram em cima dela para tentar fazer aquela calçada. Davi nos ensina isso. Talvez alguém quer te parar. Talvez alguém quer jogar algo em cima de você. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos desviar-se.
Davi nos ensina que não é bater de frente, que não é a força do nosso braço, não é a altura da nossa voz. E Davi desviou-se dele. Quando Eliabe começa a dizer algo para Davi, que Davi não tinha, porque quando nós lemos os salmos que Davi escreve, o Salmo 131, que Davi escreve num momento de angústia, Davi ora ao Senhor e diz assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Era a forma que Davi dizia para Deus: Senhor, eu não pedi para estar onde estou. Senhor, eu nunca almejei isso, mas o Senhor me escolheu. Então, o salmista estava aqui na sinceridade do seu coração, dizendo para Deus que ele não tinha um coração presunçoso. No versículo 2 do Salmo 131, no verso 2, melhor dizendo, diz assim: de certo fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com a sua mãe. Tal é a minha alma para comigo. Aleluia, glória a Deus. Então está dizendo que Davi não é isso que Eliabe está dizendo. E eu preciso dizer para você nessa manhã, você não é o que o inimigo está tentando dizer que você é. Davi está aqui nos ensinando que o que nós precisamos é nos desviar. Está falando mal, se desvia. Está tentando dizer algo que você não fez, se desvia. Davi não perdeu tempo discutindo, batendo boca. Davi não perdeu tempo. Ele tinha um foco, e o foco de Davi era enfrentar aquele gigante no nome do Deus vivo. Davi se desvia dele e vai de frente com o gigante, e Deus o abençoa e ele vence aquele gigante. Mas quando eu olho para a história de Davi, eu vejo que Davi, ele aprende com algumas situações que lá na frente vai ser necessário. Lá na frente ele vai precisar. Davi aqui, ele está saindo do pasto para levar alimento para os seus irmãos. E quando de repente Eliabe o maltrata, Eliabe diz para ele: seu irmão mais velho fala àqueles homens. Acendeu-se a ira em Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Olha, irmãos, olha, meus amigos, Davi vai ao campo de batalha levar alimento para eles. Mas ele, irado, porque Davi fez talvez algo que ele não estava disposto a fazer, que era lutar com o gigante. Era entrar no campo de batalha. Muitas vezes alguém vai se acender a ira contra você, simplesmente porque você tem coragem de enfrentar o gigante que ele não teve coragem de enfrentar. Mas Deus é contigo. Deus te dará a vitória em frente a esse gigante. Quando olhamos lá na frente, no capítulo 18 e o versículo 11, a palavra do Senhor vai nos dizer outra vez que Davi se desviou. Porque na primeira vez, aonde diz que Eliabe estava o acusando, estava dizendo algo que não era do coração dele, ele desviou-se para outro. Assim diz a palavra do Senhor. E quando nós olhamos para o versículo 11 do capítulo de número 18, vai acontecer algo que diz assim a palavra do Senhor: e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi desviou-se dele por 2 vezes. Existem momentos na nossa vida que nós iremos aprender lições, que no momento você não vai entender nada, como aconteceu com Davi. Davi, de certa forma, ele estava passando por uma situação que ele não entendia. Ele dizia assim: mas meu Deus, eu desço no campo de batalha, eu venho trazer alimento para os meus irmãos, e os meus irmãos se levantam contra mim. Naquele momento Davi não entendeu, mas ele fez o que Deus colocou no seu coração. A Bíblia diz que ele desviou-se para o outro lado. Ele não brigou com o irmão, não bateu boca, não discutiu.
Ele abaixou a cabeça, desviou-se para o outro lado e colocou no seu coração: eu tenho um foco, eu tenho um alvo, e o meu alvo hoje é derrotar esse gigante. Aleluia, glória a Deus. O alvo de Davi era derrotar o gigante. Ele desviou-se do seu irmão que estava o menosprezando, estava dizendo algo que ele não era. E ele aprendeu que desviando-se do mal, ele iria chegar ao seu alvo. E quando chega no capítulo 18, a Bíblia diz que Saul atirou uma lança e queria encravar Davi na parede, porém Davi se desviou-se dele por 2 vezes. Olha quão grande é a importância da gente aprender com as adversidades que nós passamos. Davi aprendeu lá atrás. No capítulo 17 ele desviou-se do seu irmão, mas ele sabia que lá na frente ele iria precisar desviar-se de algo que poderia tirar a sua vida. E a palavra do Senhor nos diz que Davi desviou-se por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Talvez quando você se levantar e se dispor a enfrentar esse gigante, a enfrentar o problema que está na sua frente, talvez alguém vai se levantar contra, mas não se preocupe. Eu venho nesta manhã para te dizer: este que se levanta contra você, o Senhor já se retirou dele. O Senhor já se retirou dele. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele. E eu preciso te dizer que Deus é contigo. Não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho do problema. Esses dias eu passei por uma situação onde eu recebi uma palavra, um conselho muito importante, e eu guardei na tábua do meu coração. Eu escrevi na tábua do meu coração. Quando eu estava conversando com um homem muito, como que eu posso dizer? Um homem muito sábio, um homem com experiência de vida muito grande. E ele olhou para mim e disse assim: filho, não esquenta com os briguentos, porque em meio à nossa caminhada você vai encontrar pessoas que querem brigar com você. Você vai encontrar pessoas que querem ser seu inimigo gratuitamente. E aí ele olhou para mim e disse assim: olha, filho, na minha caminhada eu encontrei muitos que queriam brigar comigo, mas eu nunca briguei com ninguém. E eu venho dizer para você nesta manhã, que é uma palavra que está queimando no meu coração, já faz alguns dias, que o segredo é você entender que Deus está contigo, que o gigante não vai prevalecer, que você vai vencer esse gigante. O segundo passo que eu preciso te dizer, que quando alguém se levantar contra você, é porque o Espírito de Deus já se retirou dele. O Espírito de Deus já se retirou dele. E ele está se levantando, está tentando, mas Davi nos ensina uma lição: não briga não, não bate boca não. Davi nos ensina: desvia-se dele e mantenha o seu foco. O seu foco é continuar com o Espírito Santo de Deus no seu coração. O seu alvo é o céu. E o seu foco é derrubar esse gigante que tem tirado a paz. Desde já quero agradecer a todos e que todos tenham um bom dia. Talvez vai ser à tarde quando você vê esse vídeo, que você tenha uma boa tarde e que o Espírito Santo de Deus venha reinar no teu coração e venha abençoar o teu dia e o resto de semana que nós temos pela frente aí. Que a paz seja com todos.